Olá, colegas, boa noite. Estou de volta para conversar com vocês sobre 28 assuntos atuais que caem nos concursos públicos, que estão caindo nos principais concursos públicos a nível de Brasil. Hoje, uma das minhas alunas do curso preparatório para concurso público do Serviço Social, que está na minha plataforma, me enviou um cronograma de assuntos, um relatório dos assuntos, o índice dos assuntos que vão cair no concurso público que ela vai participar. E eu, aproveitando essa deixa para fazer um resumo, estou fazendo um resumo em texto, que vai dar umas 200 páginas mais ou menos. É um assunto muito amplo, muito extenso, para colocar na plataforma do curso. E também estou fazendo esse vídeo aqui de forma bem resumida, para falar sobre esses 28 assuntos. Se você quiser, então, você pode tomar nota para poder estudar sobre esses assuntos que estão caindo sempre nos concursos públicos. Então, o primeiro assunto é assistência social e as esferas do poder público. Quais são as esferas do poder público? É a rede socioassistencial, regulamentada, de uma certa forma, pela LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Então você já sabe que tem que estudar a LOAS, ela vai aparecer em muitos outros lugares, mas especificamente aí quando se fala de assistência social e as esferas do poder público, está falando de rede socioassistencial. Então a assistência social ela passa pelas esferas do poder público, pela educação, pela saúde, pela própria assistência social, pela segurança pública, pelo fórum, pela alimentação, pelos benefícios eventuais, e é necessário aí se levantar, construir aí um organograma para organizar toda essa rede socioassistencial, como ela funciona, indo desde a saúde até a segurança pública, por todos os lugares por ela transita. Então, a assistência social e as esferas do poder público é como trabalha essa rede socioassistencial no município, como ela funciona, como é que essas esferas do poder público, esses núcleos do poder público, esses globos do poder público, esses círculos que tem essas veias, essas redes capilares que só funcionam adequadamente, todas elas só funcionam quando todas funcionam. Parece redundante, mas é isso mesmo. Não é só o CRAS que tem que funcionar, não é só o CREAS que tem que funcionar. Toda a rede socioassistencial das esferas do poder público tem que funcionar. Então, antes de prosseguir aqui para o segundo ponto, quero dizer para vocês que basicamente todo esse conteúdo, com raríssimas exceções aqui, acredito que uns 80% de todo esse conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês estão na PNAS, Política Nacional de Assistência Social, ainda que resumido, já te aponta ao norte. Recomendo que você olhe para a PNAS e observe ali na PNAS as referências bibliográficas de muitos livros bons que vai te orientar como estudar para concurso público. Então, acredito que para quem estuda em concurso público, a Política Nacional de Assistência Social seja o ponto de partida. A partir dele, você vai para a LOAS, você vai para o Estatuto do Idoso, você vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto, enfim, vai para todos os outros, as outras normatizações, regulamentações e leis que são pertinentes aos concursos públicos. Então, se você começar a trabalhar nessa área aí, na área da Política Nacional de Assistência Social, estudar neste campo, você já vai estar atingindo quase tudo que aparece aqui. Você vai saber por quê. Então, o segundo assunto que tem caído muito nos concursos públicos é assistência social, definição, princípios, diretrizes e organização. Tudo isso está no Plano Nacional de Assistência Social. O terceiro assunto, Conselho de Assistência Social. Onde é que você vai encontrar informações sobre o Conselho de Assistência Social? Quer seja a nível nacional, quer seja a nível estadual, quer seja a nível municipal. No Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, tem muitas informações sobre o Conselho de Assistência Social a nível federal, e a partir dali, Conselho Nacional, no caso de Assistência Social, a partir dali ele vai te mostrar, vai te apontar vários links para você estudar sobre os conselhos estaduais e sobre os conselhos municipais. Possivelmente na sua região, se for um concurso público regionalizado, também é necessário estudar sobre o Conselho Municipal de Assistência Social da sua região. Se for um concurso estadual ou federal, aí não há necessidade, porque teria que estudar todos os municípios, não é viável, mas tem que se conhecer o conceito geral do que é Conselho de Assistência Social, como funciona a sua hierarquia, o seu cronograma. Tudo isso está organizado dentro da perspectiva do conhecimento em serviço social. Quarto ponto, formação profissional do assistente social na contemporaneidade. Só pela última palavra, que é a palavra do fim,
você já sabe que livro tem que ler. Livro de Yamamoto, Serviço Social na Contemporaneidade, trata esse assunto na íntegra, não falta nada. Ali vai falar sobre a questão social, né, no primeiro capítulo. Depois vai falar sobre extensão, campo de estágio, formação profissional, precarização do trabalho profissional. Todo o assunto de formação profissional, não é só esse, obviamente, mas esse é o principal livro para se estudar e se preparar para falar sobre formação, para responder questões sobre formação profissional do assistente social na contemporaneidade. E em quinto lugar, vem o desenvolvimento social e políticas de habitação. Esse é um tema bastante complexo, né? Tem que entender habitação de interesse comum, interesse social, tem que estudar a Minha Casa Minha Vida e vários outros assuntos relacionados. E no Ministério das Cidades tem muita informação sobre habitação. Então, para estudar sobre habitação, obviamente tem vários livros bons também, tese de mestrado, de doutorado, mas no Ministério da Cidade vai te fornecer e apontar muitos links que vão te mostrar também na Caixa Econômica sobre habitação, tem muito material bom sobre habitação. E o sexto ponto, que tem aparecido muito em concurso público, é educação popular e serviço social. Quem é o melhor escritor sobre educação popular? Eu não sei se você sabe responder essa pergunta, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Paulo Freire, que, na minha opinião, é a pessoa que melhor escreve sobre educação popular. Não era um assistente social, mas era pode-se dizer, um sociólogo de primeira linha e que escreve muito bem sobre educação popular. E a partir dele você já vai ter muito entendimento do que seja a educação popular e vai te apontar em muitas direções para você absorver muito conhecimento sobre educação popular e serviço social. E aí vem o ponto 7, legislação específica da área da assistência social. Legislações específicas da área da assistência social, a gente está falando, obviamente, em primeiro lugar, da Lei Orgânica de Assistência Social. Depois vem as NOBs, a NOB RH SUAS, todas essas leis específicas da assistência social, de um modo bem generalista, e depois específico, que é o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Mulher, Estatuto da Política Nacional da Mulher, Política Nacional do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, várias outras questões relacionadas todas, e principalmente a Política Nacional de Assistência Social, que foi a que eu falei no início. E o oitavo assunto é municipalização e descentralização da assistência social. Então, a municipalização, eu falei em um outro vídeo, outro dia, que o termo descentralização é um termo do neoliberalismo. Não é um termo do serviço social, nem da sociologia, e nem da antropologia. Muito pelo contrário, da economia, do neoliberalismo. A ideia era a seguinte: descentraliza o poder, distribui as responsabilidades para os municípios, para que cada município assuma o seu orçamento, assim a União fica desonerada da responsabilidade. Então é um termo do neoliberalismo que as ciências sociais acabaram absorvendo e transformando. É o verdadeiro quando o tiro sai pela culatra. Então houve a descentralização do poder do governo central, que é a municipalização, e por outro lado, através dos movimentos sociais, das cobranças, das lutas, também teve que haver a descentralização do orçamento, do poder, do erário público, da questão financeira, monetária, pecuniária. Teve que vir também o financiamento, o orçamento. Então, acabou o quê? O poder foi descentralizado e o poder econômico, a distribuição de renda também foi descentralizada. Foi um tiro do neoliberalismo que saiu pela culatra. Então, entender sobre municipalização e descentralização do poder econômico, do poder de governabilidade, de governança, é importante porque são assuntos que sempre caem nos concursos públicos. O assunto de número 9 é participação social, associação de moradores, conselhos municipais, movimentos sociais. Isso aí já é questão bem pertinente no serviço social, já que está nos princípios fundamentais do Código de Ética, de toda a luta do serviço social, mas que o assistente social precisa continuar lutando. A participação social é quando o indivíduo participa ativamente, opinando, interagindo, votando, contribuindo dentro da instituição onde a política de assistência social é distribuída, é ofertada.
E aí entendimento de associação de moradores, conselhos municipais, e volta lá novamente para o de cima, né, que é os conselhos de assistência social. Nesse caso não é só o conselho de assistência social, o conselho da criança e do adolescente, o conselho da saúde, o conselho da educação e vários outros conselhos nos quais o assistente social precisa estar envolvido, já que o assistente social tem que apoiar todos os movimentos sociais de acordo com o Código de Ética. E o ponto de número 12, o assunto de número 10, planejamento social, tem a ver com gestão de projetos sociais, tem a ver com gestão de políticas públicas, tem a ver com instrumentalidade e documentação no sentido mais generalista possível dentro do serviço social, e a elaboração, implementação, administração, monitoramento e avaliação da extrema pobreza, pobreza urbana, favelização, migração. E como é que faz isso? Com indicadores sociais, construindo indicadores sociais sérios, fazendo mapeamento territorial, fazendo busca ativa, tendo uma equipe volante para visitar todas as regiões de alcance daquela instituição. Então esse é um conhecimento bem específico do planejamento social. A instituição não tem que estar apenas dentro do território, apenas para ser procurada por ela. Nós já superamos isso. A instituição não está lá apenas como uma porta de entrada. A instituição agora tem que buscar o usuário da política pública que precisa, que necessita da política pública. Ele tem que levar o atendimento até o usuário. É um novo entendimento das políticas de assistência social. O primeiro entendimento é que ela precisa ser colocada dentro do território de atuação. Agora, ela precisa alcançar o usuário em casa, no lar, na rua, onde ele estiver. Aqui é uma busca ativa para trazê-lo até a instituição. E o assunto de número 11, políticas sociais, né? O que é uma política social? O que é uma política pública? Toda política pública é uma política social, toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social, né? Então é importante entender o que é políticas sociais, estudar políticas sociais a fundo, a relação público-privado, as organizações não governamentais, as ONGs, né? E as organizações sociais de interesse público, as OCIP, ou seja, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, de forma, não está essas palavras aqui, mas é isso que a gente traduz quando a gente vai lendo conteúdo. Primeiro setor, público-privado, primeiro setor, privado, segundo setor, e aí vem as ONGs e as OCIPs, que são o terceiro setor. É necessário entender como funciona a política de assistência social de acordo com a PNAS, de acordo com a LOA, de acordo com o SUAS, e essa relação entre o Estado, o privado e as organizações sem fins lucrativos e as OCIPs, organizações sociais civis de interesse público, né? Então, o assunto de número 12, políticas sociais e direitos sociais. Eu vou mais além nessa questão dos direitos sociais, porque não é só direitos sociais. O assistente social não trabalha só com direitos sociais. O assistente social trabalha com direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. Então, o assistente social precisa conhecer esses três direitos, precisa dominar esse assunto sobre esses três direitos, conhecer, entender como funciona, em que leis se baseiam, como está na Constituição e como se distribui nas leis secundárias, como é que ele se ramifica nas normativas, nos estatutos e nas outras formações dos direitos humanos. Então, sempre que eu vejo nos concursos públicos, só se trata muito de direitos sociais, mas o assistente social não trabalha só com direitos sociais. E muitas vezes os concursos públicos confundem direitos civis com direitos sociais, direitos políticos com direitos civis, direitos sociais com direitos políticos e vice-versa. Então é necessário que o assistente social tenha bem clareza até para pedir a anulação de uma questão mal formulada em relação aos direitos sociais, aos direitos civis e aos direitos políticos, que são três matérias, três assuntos totalmente diferentes, que não podem ser confundidos, porque eles são distribuídos nas normativas secundárias de forma mais específica, gerando uma completude de direitos. A completude só acontece com os três. Um sujeito que só tem direitos sociais, ele não é cidadão. Para que alguém possa ser considerado cidadão, ele precisa ter direitos políticos, precisa ter direitos civis e precisa ter direitos sociais. Os direitos sociais estão relacionados com a assistência social, os direitos civis estão relacionados com o direito de ir e vir, e os direitos políticos estão relacionados com a possibilidade de decidir sua própria vida e também decidir a vida de seu país. Isso de forma bem superficial, obviamente, né, que quando a gente mergulha mesmo nesse assunto, tem muita coisa boa para ver aí dentro desse assunto, muito profundo, né? Então, o assunto de número 13,
políticas sociais e serviço social. Aí, primeiro a gente viu uma relação das políticas sociais com direitos sociais, eu fiz aquele adendo sobre direitos civis e direitos políticos. E agora as políticas sociais e serviço social. Por que tem essa diferenciação? Minha pergunta, já que falou antes, agora... Porque há uma compreensão do neoliberalismo sobre políticas sociais, há uma compreensão dos governos sobre políticas sociais, há uma compreensão dos economistas sobre políticas sociais, há uma compreensão do neoliberalismo, do capitalismo, dos empresários sobre políticas sociais. Então é comum você ver na internet aqui, muita gente defendendo o capitalismo, defendendo a classe patronal, achando que está abafando, né? Eu sou contra isso, sou contra programa de distribuição de renda, eu sou contra isso, contra aquilo, só que por falta unicamente de entendimento, de conhecer como funciona essa relação desse entendimento. No serviço social nós temos um entendimento das políticas de assistência social. Nós temos um entendimento que ele é baseado nos direitos humanos, que tem como objetivo principal reinserir um indivíduo socialmente, emancipá-lo, né? Fugiu aqui a palavra que eu queria dizer, sobre o estado de alienação, levá-lo à superação, conduzi-lo, orientá-lo à superação do seu estado de alienação, da sua situação de alienação. Porque às vezes dentro do serviço social você tem que tomar cuidado com certas palavras que você pode dizer e até ser mal interpretado por quem está ouvindo do outro lado. Então é bom que fique bem claro isso. Então nessa construção, nessa emancipação do indivíduo é que aparecem as políticas sociais. As políticas sociais não são favores, são direitos, elas não deveriam estar condicionadas a nenhuma condicionalidade, já que são direitos da Constituição Federal, mas estão condicionados, né? Vamos lá. Assunto de número 14, o debate contemporâneo sobre o serviço social, né? Reflexões sobre teoria em suas relações com as demandas à profissão. Isso é um assunto bem atual, que se modifica todo dia, então o assistente social precisa estar sempre debatendo, refletindo sobre as teorias, né? E aqui eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, de teorias de serviço social bem superficial, mas que existem muitas outras profundas. Um debate sobre o marxismo, o materialismo histórico dialético, sobre o empirismo, sobre o neutralismo no serviço social, sobre o funcionalismo ainda tão presente no serviço social, sobre a psicologização do serviço social, sobre o serviço social clínico, sobre o serviço social clérico, né, que está agora muito em voga, muito em alta aí. Tem um grupo aí no Brasil estudando como utilizar novos autores dentro do serviço social para negar a eficácia do marxismo, né? Se tiver, eu quero que me apresentem aí, mas tudo isso são debates que estão em tona agora, a psicologização do serviço social, a questão do estudo de caso que já foi superado, mas estão utilizando nas faculdades aos montes aí, sem explicar para o aluno ainda leigo qual a diferenciação entre um estudo de caso no sentido acadêmico e um estudo de caso que individualiza o usuário da política pública, excluindo em vez de inseri-lo. Enfim, são muitos assuntos que estão em voga, que estão em debate. Mas hoje nós temos dois assuntos que estão muito em voga, que está relacionado com a formação profissional, em função do próprio advento da EAD, que tem sido muito debatido, muito cobrado e vai ser muito mais cobrado aí nos concursos públicos. Então é importante que você que estuda EAD, como eu estudei, rompa aí o seu vínculo com a roupagem da gratidão com a EAD, que te possibilitou estudar, e passe a entender que aquilo era um direito e não um favor que te fizeram. Não foi uma esmola que deram a mim e nem uma esmola que deram a você. Era um direito que nós tínhamos, que o Estado negou e que uma porta foi aberta de uma forma inusitada, de péssima qualidade, ruim, e que não atende à expectativa nem do mercado de trabalho e nem de uma boa formação profissional. Não atende, não adianta. Esse é um debate já vencido, já foi encerrado, já foi feita pesquisa, então a resposta para concurso público é essa: está precarizado, não atende. Quando a pergunta aparecer lá, esqueça sua paixão pela EAD, porque foi ela que te colocou na profissão. Então sempre existe um sentimento de gratidão dentro das pessoas, isso é comum, eu tenho visto muito isso. Mas esqueça isso, porque ela está extremamente precarizada. Existem faculdades por aí que o aluno está fazendo um estágio depois que termina o curso. Existem que só faz um estágio de 450 horas durante um semestre.
comprando TCC, enfim, professores de outras áreas dando aula de matérias específicas do serviço social, enfim, uma série de violação. Então não tem como ninguém afirmar que a EAD é ao todo uma coisa boa. Agora, se a EAD estiver falando sobre inclusão, então a inclusão é uma coisa boa. A EAD veio para incluir as pessoas nos lugares mais distantes, mas nem por isso nós temos que deixá-la se transformar numa coisa ruim. E temos que lutar, criticar para que ela melhore e continue alcançando mais pessoas, como alcançou você, como me alcançou e como alcançou tanta gente com potencial, com capacidade. Só que, se a gente dependesse só dela, nós estaríamos muito mal equipados, instrumentados, nós estaríamos com a competência profissional muito aquém daquilo que o exercício profissional de verdade precisa, um exercício profissional de qualidade, baseado no código de ética, no projeto ético-político precisa. Vamos lá? Nós passamos no debate contemporâneo. Então, assunto de número 15. Políticas sociais e direitos sociais no Brasil, seus desdobramentos históricos e políticos sociais. Então, aí a gente vai começar lá pela lei Eloy Chaves, né? Lá no comecinho, para chegar hoje no que estamos. Então, esse é um conhecimento muito amplo. Eu acredito que os concursos públicos não deveriam colocar esse tipo de assunto tão amplo, porque você fica sem saber para onde ir. Desdobramentos históricos, pode ser desde a Mary Richman até os dias de hoje. Ninguém sabe o que estudar aqui dentro disso, mas eu recomendo você a estudar o FHTM, Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, de forma bem precisa, dominar o assunto, que já dá para responder bastante perguntas, acertar muitas questões dentro dessa perspectiva aqui. Então, quando se fala de desdobramento histórico das políticas sociais no Brasil, está muito interligado com a perspectiva do fundamento histórico do serviço social também. Assunto de número 16, políticas de governo para o desenvolvimento sustentável, avaliação de políticas sociais. Então aqui estamos falando de meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Assistente social precisa dominar a área do serviço social. Tem um curso chamado Serviço Social Socioambiental. Precisamos sim, Bernadette Monte, já discutimos muito isso aqui. O aluno que leva a sério o seu curso corre atrás. Só que a perspectiva de uma mercadoria que você compra, ela precisa ter qualidade. Como a educação se tornou uma mercadoria e as pessoas passaram a comprá-la, ela precisa ser de qualidade. Você não compra um pacote de arroz no mercado pela metade e depois sai procurando enchê-lo por aí. Eu me dei um punhado de arroz porque o pacote veio pela metade. Eu quero encher o pacote de arroz. A responsabilidade de oferecer a educação de qualidade é da instituição de ensino superior, que é uma fábrica de ganhar dinheiro, é um instrumento de acumulação capitalista, porque a educação foi mercantilizada, então ela tem que oferecer um produto de qualidade e não o aluno correr atrás. Se tiver o aluno que correr atrás para acabar de encher o pacote de arroz, é porque só aí ele já está dizendo que a faculdade não presta. Quando alguém diz, eu me formei bem porque corri atrás, então o seu curso estava deixando a desejar, como o meu e de tantas outras pessoas aí. Nós corremos atrás, isso já é testemunho de que não era suficiente. Então vamos lá, ponto de número 17, assunto de número 17, pesquisa em serviço social, a construção do conhecimento, metodologias qualitativas e sua aplicação pelo serviço social. Gente, a questão da pesquisa em serviço social é um assunto no serviço social que está deixando muito a desejar a nível de Brasil. É complicado, ninguém quer pesquisar. A princípio e a rigor, quando se fala em TCC, é um verdadeiro Frankenstein. Corta a perna de um, a cabeça do outro, o ombro do outro, embola tudo e faz um cozidão e está feito o TCC. Então não está tendo pesquisa. E por não estar tendo pesquisa, não está se fazendo coisas novas, não está se descobrindo novas ideias, novos aparatos de transformação, novos pensamentos, novas reflexões, novas críticas. Então, o trabalho do assistente social é também de um pesquisador. Você é um cientista, você é um pesquisador e você tem que, enquanto pesquisador, estudar sobre o que é pesquisa social, como construir um planejamento social, como construir um projeto social, como construir um estudo científico, acadêmico sobre uma determinada realidade que de repente pode até se transformar em um livro. Assunto de número 18, assistência social com a garantia de direitos. Então, acredito que a pessoa que
escreveu isso tinha duas coisas em mente. Ou ele fez essa pergunta relacionada ao CRAS, ao CREAS, toda a rede socioassistencial, ou ele não era assistente social ou não sabia que assistente social não garante direitos, apenas viabiliza direitos. Agora, se a referência estiver institucionalizada, aí sim a instituição é uma representante do Estado que está ali para garantir direitos. Então é necessário estudar sobre garantia, viabilização e garantia de direitos, como garantir determinados direitos. E aí abre um leque de possibilidades muito imenso. Como viabilizar o direito ao BPC, como viabilizar o direito ao auxílio maternidade, como viabilizar o direito ao leite para criança subnutrida, como viabilizar o direito à proteção, à educação integral, à proteção ao desamparado, à proteção à criança, à infância e à adolescência, enfim. Existe uma série de assuntos aí que estão sempre muito conectados. E o assunto de número 19, estratégias e procedimentos teóricos, metodológicos, instrumentais e técnicos em serviço social. Então isso aqui está falando do quê? Está falando de perícia social, estudo social, laudo social, parecer social, relatório social, prontuário único, prontuário social, está falando de visita domiciliar, está falando de mapeamento territorial, está falando de busca ativa, e aí você tem que fazer uma lista de todos os instrumentos que você conhece dentro do serviço social e quais são as formas mais adequadas de aplicar cada um deles, quais são as formas fundamentadas teoricamente de aplicação para cada um desses instrumentos, né? Porque esse assunto, estratégias e procedimentos teóricos, metodológicos, instrumentais, técnicos e técnicos em serviço social. Aqui a maioria das pessoas que eu conheço só fica no instrumental, eles só pensam no instrumento. Se eu vou ter que fazer uma visita domiciliar, mas existem visitas e visitas domiciliares. O que faz a diferença de uma visita domiciliar para outra? O conhecimento teórico, a metodologia e a técnica como se faz uma visita. 10 pessoas fazem uma visita, mas vai um assistente social e faz uma visita de qualidade e muda uma situação. Mais 10 fizeram uma visita. Eu já tive o privilégio de fazer uma visita social onde vários outros assistentes sociais tinham feito sem obter nenhum impacto social positivo ou negativo, ou seja, não modificaram nada. E aplicando teórica, instrumental, técnica e metodologicamente de forma como orienta todo o aporte teórico do serviço social, houve um impacto social positivo em relação àquele atendimento. Então, uma visita domiciliar, uma escuta qualificada, quando ela é feita, como é que ela é feita? Com que tipo de aporte teórico ela é feita? Com que tipo de técnica ela é feita? Então, tudo isso nós temos que estudar. Existem muitos livros bons sobre instrumentais, técnicos e em serviço social, mas acima de tudo, o mais importante de tudo isso é a reflexão. Você tem que refletir, e refletindo você vai entender que o trabalho com instrumentos, procedimentos, estratégias, ele tem que, em primeiro lugar, ser livre de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de rótulo, de qualquer tipo de pensamento excludente. É o primeiro passo. Você tem que olhar para aquela pessoa como uma pessoa de direito. Se você olhar para a pessoa e na sua mente você pensar o que foi que ela fez para estar assim, você já está fugindo à regra do exercício profissional de qualidade. Se você olhar para aquela pessoa e dizer, mas se ele for para a igreja, Deus vai mudar a vida dele, isso até é uma verdade, até é possível, mas não é parte do teu trabalho profissional. Se você olhar para uma pessoa na intenção de descobrir que crime ele cometeu, ou que erro ele cometeu para estar naquela situação, seu trabalho profissional já está fadado ao fracasso. Agora, quando você olha para a pessoa com o pensamento, que direito social foi negado a essa pessoa? E o que qual política pública pode se aplicar para que esse sujeito encontre uma saída para a sua situação, levante-se e se empodere dos seus direitos sociais, civis e políticos e comece a trabalhar, comece a viver e ter uma vida digna, de qualidade, com a garantia dos direitos humanos e com o reconhecimento social da sua cidadania. Aí, a partir daí, você já está fazendo um trabalho profissional mais diferenciado. Mas as pessoas estão indo para a casa das pessoas para ajudar as pessoas. E quando você vai ajudar as pessoas, você não ajuda ninguém. Os impactos sociais só acontecem quando o Estado interage com o indivíduo, quando o Estado é conectado ao indivíduo.
Que muita gente fazendo ação social. Ação social está sim de gente fazendo ação social. Assistência social tem muito pouca gente fazendo. Assistência social de fato é muito pouco profissional que faz. É pouco, não é muito não. Não sei se chega a metade. A grande maioria está fazendo ação social. Ação social é ruim, gente? Não é. Ação social é uma coisa boa. Só que não empodera, não supera a alienação, não emancipa, não gera autonomia, muito pelo contrário. Gera dependência, gera um enfraquecimento das relações sociais. A ação social leva o indivíduo ao enfraquecimento da sua identidade, ao não reconhecimento do seu valor pessoal, da sua autoestima, porque ele sempre vai depender do outro. De um modo bem grosseiro, a ação social só é mais um jeito de praticar a exclusão. Então a ação social só é mais um jeito de praticar a caridade. E a caridade, apesar de ser um valor humano indispensável nas relações sociais, ela não emancipa o indivíduo. Pelo contrário, ela o torna dependente. A assistência social é um direito social garantido pela coletividade dentro do Estado. Quando você faz ação social em vez de fazer assistência social, você tira a obrigação do Estado de cumprir o seu dever e nega à coletividade a participação na emancipação daquele indivíduo. Você corta, rompe todo um processo de trabalho que estava acontecendo e você entra como um messias para solucionar aquele problema. Você não soluciona, o Estado não soluciona, a coletividade não soluciona, a construção de uma nova ordem societária não acontece. Então, apesar da ação social ser necessária, imprescindível, só ela é um mal muito prejudicial ao trabalho profissional do assistente social. Quando só ela acontece, e acontece por muito tempo, ela prejudica todo o trabalho profissional. Então, assunto número 20, serviço social e movimentos sociais, concepção e suas expressões no Brasil. Quais movimentos sociais você conhece no Brasil? Todo assistente social tem que elencar aí uma lista de movimentos sociais, até alguns que muitos de vocês nem gostam, né? Tem movimentos sociais dos mais tipos variados aí no Brasil, e a gente tem que olhar os movimentos sociais, e o que é um movimento social é aquele que está de acordo com a lei. Às vezes sim, às vezes não. É uma questão muito polêmica que pede uma análise muito profunda e muito teórica da questão. Muitos dos direitos conquistados que nós temos hoje foram conquistados por movimentos sociais que na sua época eram ilegais, eram contra a lei. Se quisessem conquistar esse direito, tiveram que se postar contra a lei. Muitos morreram lutando nesses movimentos sociais para que nós tivéssemos esses direitos hoje. Então é uma questão muito complexa, mas que precisa ser analisada. Agora você precisa conhecer os movimentos sociais, movimentos femininos, movimento quilombola, movimento sem terra, movimento sem teto, enfim, todos os movimentos sociais, desde da agricultura familiar, o movimento dos moradores do bairro tal, todos são movimentos sociais. As associações, as ONGs, as OCIPs, todas elas são movimentos sociais. E o assunto número 20, processo de trabalho e serviço social. Isso aqui está muito ligado ao assunto de número 19, né? O assunto de número 21 está muito ligado ao assunto de número 19. É uma continuação do assunto de número 19. Os processos de trabalho está ligado também com a instrumentação, com a instrumentalidade, com a técnica, com a metodologia, enfim, com os procedimentos, estão diretamente relacionados com o projeto ético-político, com o código de ética, o processo de trabalho. Como é que se realiza o trabalho do serviço social, do assistente social? Como é que ele é valorizado? Quanto ele custa? Quanto ele vale? Há alguns aí até dizendo que assistência social, que serviço social nem é trabalho, né? Alguns estão dizendo isso por aí. E já fizeram até tese de mestrado e foi aprovado. Serviço social não é trabalho. Para você ver que as profissões, elas deveriam se unir, mas muitas vezes elas criam um embate entre si mesmo. E o assunto número 22, noções de administração, planejamento, organização e execução das atividades profissionais. Trabalho em equipe, trabalho interdisciplinar, né? Aí a gente volta para a questão da referência, contra-referência, para a questão da documentação, aquelas questões relacionadas a como elaborar um memorando, como elaborar um ofício, como elaborar um encaminhamento, quais são os procedimentos adequados para a elaboração de cada documento, quer seja interno, quer seja externo.
E o assunto de número 23, eu falei lá no início, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. O assunto de número 24 é Estatuto do Idoso. O assunto de número 25, Serviço Social e Família. Agora, escute só como é que é complexa a coisa. Quando se fala de família, hoje no Brasil se tem dois entendimentos de família, como também se tem dois estatutos. O Estatuto da Família, que só reconhece como família o marido e a mulher, casado legalmente, e o Estatuto das Famílias, que reconhece como família a mãe solteira que tem filho, o avô que cria o neto, o tio que cria o sobrinho, a união afetiva e vice-versa. A família estendida, alongada, enfim, todas as organizações familiares são conhecidas. Então tem dois estatutos, é necessário que você conheça os dois, porque a pergunta de concurso público pode vir baseada num estatuto, não pode vir baseado no outro. Apesar dos dois ainda estarem em discussão, alguns dizem que está aprovado, enfim. Foi aprovado, foi vetado, foi aprovado, não sei na verdade em que pé anda. Eu sei que tem dois. Eu já estudei os dois, já gravei até um vídeo aí sobre os dois. E quando entra lá na Câmara para ver em que pé está o negócio, você não encontra, foi despachado, está na mão de não sei de quem, despachou, roubou, voltou. Enfim, não dá para saber em que pé está. Mandei um e-mail solicitando informações, tem uns 2 meses, até agora não recebi a resposta. Enfim, está assim e eu acho que assim vai ficar por um bom tempo, já que esse país é um país extremamente preconceituoso, extremamente racista, extremamente homofóbico. Falo isso sem medo de errar, é que 50% da nação brasileira é racista e homofóbica, se não mais. Então, ser racista no Brasil é legítimo, ser homofóbico no Brasil é legítimo, não é crime, não é ilegal, é extremamente legítimo. Então, ao estudar sobre esses assuntos, aprofunde-se bastante no assunto sobre serviço social e família, para que você conheça as novas organizações familiares. Talvez você ainda encontre em um concurso de serviço social o termo arranjos familiares, que já superamos, agora são organizações familiares, né? Arranjos é um termo pejorativo que já foi superado. E o assunto de número 26, trabalho interdisciplinar, redes sociais assistenciais, não é Facebook não, é a rede socioassistencial, que já foi tocada em vários pontos aqui, mas agora está só completando, o que é uma rede socioassistencial. Eu falei lá no início, já expliquei, né, já detalhei para vocês como é que funciona uma rede socioassistencial. Precisa ser construída, precisa ser melhorada, amadurecida, né? Poderia explicar melhor o assunto 21 em outro momento, o assunto 21, processo de trabalho e serviço social. Posso sim, Nilma. Vou gravar um vídeo bem extenso outro dia sobre esse assunto. Na verdade, eu quero gravar um sobre cada um desses. Hoje eu só estou fazendo uma explanação para voltar ativa, que eu estava inativo por alguns dias. Cada um desses tópicos aqui eu vou fazer um vídeo bem aprofundado para vocês, prometo. Tá bom? Vamos lá. Assunto 26, né? Já falei, trabalho interdisciplinar, redes socioassistenciais. Aqui está redes sociais assistenciais, né? Mas na verdade são redes socioassistenciais. 27, assunto 27, princípios éticos e legislação do exercício profissional. Aqui nós estamos falando de quatro coisas. Princípios éticos e legislação do exercício profissional. Quais são as quatro? As quatro são diretrizes curriculares da ABPES, projeto ético político, Código de Ética do Assistente Social e Lei da Regulamentação Profissional. Basicamente, nós estamos falando sobre isso. E depois desse? Bom, depois desse tem 500 resoluções do Cefet, gente. 500. Nós estamos na resolução de número 500. Então, são 500 resoluções para ser estudado. Aí o cidadão diz, não, eu conheço serviço social. Eu li 2 livros sobre serviço social e estudei 4 anos, e uma vez por semana para a escola e umas aulinhas lá. Eu sou formado em serviço social. Quantas resoluções do serviço social você já leu? O que é isso? Isso foi uma pergunta que eu fiz numa sala para 45 alunos EAD. O que é isso? Ninguém sabia o que era. Então eu estou criticando? Estou sim, porque é obrigação e já era 7º semestre. Vou dizer lá, 1º, 2º, 3º, não tem problema, né? Aí a pessoa está começando, mas no 7º, já concluindo no 8º, não leu nenhuma resolução que você fez. Pois bem, se você ainda não leu, tem 500 para você ler, tá bom? Então vamos lá.
Assunto 28, para concluir esse vídeo, conhecimentos de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgadas em áreas diversificadas como política e economia, entre outros. Então, aqui, o que já era uma panela grande virou um caldeirão. Gente, muito obrigado por assistir meu vídeo. Eu sou crítico porque sou assistente social. Se eu não fosse assistente social, eu ainda seria crítico, porque eu já era crítico antes de ser assistente social. A criticidade me levou ao serviço social. E quando aqui cheguei, vi que esse era um terreno fértil, porque aqui é lugar para criticar a realidade. E só existe modificação, transformação, superação, emancipação, empoderamento e autonomia quando existe criticidade. Um grande abraço para você, fique com Deus.